Amém, irmãos. Nós vimos na sequência de Romanos, né? Falamos bastante do capítulo 8. E meu sentimento da última vez é que o Senhor tinha nos liberado do capítulo 8. E aí entramos no capítulo 9 de Romanos. Graças ao Senhor. E vamos começar um capítulo, esses três capítulos, né? 9, 10 e 11 são bem desafiadores, né? Pra gente, porque tocam de assuntos bem elevados, né? E que a gente depende do Senhor. Como todas as escrituras, a gente depende do Senhor para compreendê-los. Não tem como compreender eles sem o Senhor. Por isso que a gente depende do Senhor a todo instante. Depende que o Espírito nos revele, né? E vamos começar o capítulo 9. Vou ler os 5 versos primeiros. O nosso ponto de partida. Acharam? Romanos 9, verso 1 ao 5. Fala assim: digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha consciência, que tenho grande tristeza e incessante dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser maldito, separado de Cristo por amor dos meus irmãos, meus parentes segundo a carne, que são israelitas, dos quais a filiação, a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas, dos quais são os patriarcas, e dos quais, segundo a carne, descendente de Cristo, o qual é sobre todos, Deus bendito para todo sempre. Amém. Amém. É um texto bem forte, né? Porque Paulo sai do capítulo 8 de Romanos falando de coisas bem elevadas, né? Falando que agora quem nos separará do amor de Deus? E ele começa a falar da eleição, começa a falar do evangelho, da glória que é esse evangelho, das suas riquezas, e de repente ele entra no capítulo 9. Para alguns, consideram esse capítulo 9 como um delírio de Paulo. Alguns desconsideram esse capítulo, porque entendem que numa construção contextual, o certo seria cair do 8 para o 12, que é onde Paulo dá uma sequência. Mas Paulo aqui, pelo Espírito, ele está tocando em pontos muito importantes. Por isso que toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus. Toda, não parte dela. Então, nós não temos o direito de excluir nenhum texto e nenhum livro das Escrituras, por mais que não compreendamos, mas entendemos que foram inspiradas por Deus. Se não entendemos hoje, pedimos ao Senhor que nos revele, mas não desconsiderar. Então é um texto bem forte, porque é um texto bem perplexo, né, do escrito, porque Paulo está falando de aspectos da eleição de Israel e dos mistérios de Deus com Israel. Então ele está tocando esses pontos aqui. Parece que ele foge do assunto, de que ele vem falando na sequência, né, do 6, do 7, do 8, ele vem numa linha de raciocínio, numa linha de entendimento, e de repente ele dá uma... Parece que ele dá uma devagada, mas não parece não. Ele, de fato, o Senhor, esse texto é muito importante para nós. Porque precisamos compreender as Escrituras. E o não compreender esse texto tem causado tanto problema. São tantas linhas de pensamento por não compreenderem. Por isso que a gente precisa do Senhor. A gente precisa do Senhor. Sem o Senhor não tem como compreendermos as Escrituras. Como Gabriel fala, as Escrituras é o livro que a gente lê junto com o autor.
não tem como compreender os mistérios de Deus se não for por meio do Espírito. É um mistério. E os seus mistérios o Senhor oculta aos sábios e revela aos pequeninos. Então precisamos de uma simplicidade diante do Senhor, para que esse mistério seja revelado a nós. Não tem como homem natural compreender os mistérios de Deus. Porque o homem natural não discerne nada. Precisamos do Senhor, irmãos. Precisamos do Espírito. Que o Espírito nos conduza, revelando-te a nós, abrindo os nossos olhos, nos revelando cada vez mais do nosso Senhor, dos seus mistérios, da sua vontade para nós. Quando a gente chega nesse texto esses capítulos 9, é um texto que nos deixa, pelo menos a mim, bem perplexo. Como Paulo, quando ele chega no capítulo, depois de ele ter falado da eleição, ele vai falar de 3 assuntos aqui. Eleição, capítulo 9, de Israel. A rejeição de Israel, que é o capítulo 10. E ele vai falar da restauração de Israel, que é o capítulo 11. Então, se a gente pegar esses 3 capítulos com esse pano de fundo, esses 3 capítulos vão ser mais claros de entendimento para nós. A eleição, a soberania de Deus na eleição, a rejeição de Israel e agora a restauração de Israel. Esse é o resumo desses 3 capítulos. Por isso que a gente depende do Senhor. Porque se formos ver individualmente, não vamos compreender. Por isso que Paulo chega no final do 11, ele fala, profundidade da riqueza, é uma perplexidade. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Quem pôde dar conselho ao Senhor? Quem é maior que o Senhor? Quem é mais sábio que o Senhor? Para dar conselho a Ele? Ou quem lhe deu primeiro para que seja restituído? Então, uma perplexidade diante do nosso Senhor. Diante da sua soberania. Porque Ele é soberano. Ele é soberano. E se nós não entendermos a soberania de Deus, nós ficamos até sem compreender, né, o Senhor. Por não compreender, por tentar compreender as Escrituras com a mente natural. Há muitas linhas de pensamentos, por tentar compreender as Escrituras, entraram em várias vertentes e acabaram, distorcendo até o caráter do Senhor. Porque quando a gente não compreende a questão da soberania de Deus na eleição, como os calvinistas, o hipercalvinista, que entende que agora o homem é eleito e quem não é eleito já está destinado ao inferno, como se o Senhor tivesse separado, criado o homem. O Senhor criou o homem à sua imagem e semelhança, e agora o próprio Senhor que criou o homem à sua imagem e semelhança, Ele destina esse mesmo homem para o inferno. O Senhor elege um para ser salvo e outros para o inferno. Irmãos. O Senhor não elegeu, o Senhor não criou o homem para que o homem fosse para o inferno. Amém. Quando falamos isso, atribuímos a Deus algo que não lhe é do seu caráter, por não compreender as Escrituras. Por compreender as Escrituras de maneira distorcida. Amém. Acabamos distorcendo o caráter do nosso Deus. Amém. Falamos agora que o homem é eleito e quem não é eleito já está... irmãos, todos foram encerrados na condição de pecadores. Todos. Não há um justo que sequer. Não é uma questão de que o Senhor separou uns para o inferno e outros para o céu. O Senhor usa de misericórdia com quem Ele quer. E o Senhor usou de misericórdia conosco. Nós estamos aqui pela misericórdia de Deus. É um ato da sua soberania.
Como diz Efésios 1, é o beneplácito da sua vontade. Não tem nada a ver com nós, não tem nada a ver com o céu ou com o inferno. Todos pecaram, como Paulo vai falar, todos se extraviaram de Deus, todos se fizeram inúteis. Não há um justo sequer. Não é agora eu escolher uns para cá e outros para lá. Aí eu predestino esse para aqui. Não, irmãos. Nós somos eleitos mediante a soberania de Deus para sermos conformados à imagem do seu Filho. Amém. Não há outro, irmão. Não há outra. A eleição não é outra coisa a não ser sermos conformados à imagem do seu Filho. Como ele vai falar aqui em Romanos, o 9:14. Ele fala assim: que diremos, pois? Há injustiça na parte de Deus? Há injustiça na parte de Deus, irmãos? Então, se Deus escolhe um para a salvação e outros para o inferno, que Deus é esse? De modo nenhum. Pois ele disse a Moisés: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Terei compaixão de quem eu tiver compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer, nem de quem corre, mas de quem Deus mostra misericórdia. E ele mostrou misericórdia de nós quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecado. E ele nos deu vida e vida em abundância. Fomos eleitos pela misericórdia de Deus. A soberania de Deus. Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Porque não havia mais esperança para o homem. E ele usou de misericórdia com quem ele quis. Foi um ato da sua soberania. Ele é soberano. Ele é soberano. Por isso ele fala: terei misericórdia de quem eu tiver. Terei compaixão de quem eu tiver. Não é de quem quer, nem de quem corre, mas de quem o Senhor se compadece. O Senhor se compadeceu de nós, irmãos. O Senhor usou de misericórdia de nós, quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Nós caminhávamos segundo o curso desse mundo. Éramos inimigos de Deus. Mas Ele nos reconciliou através da morte e da ressurreição do Seu Filho. O Seu Filho foi a propiciação pelos nossos pecados. Ele trouxe a paz. Ele nos trouxe a paz. Ele foi a paz entre Deus e nós. Ele foi a propiciação. Quando você pega essa palavra propiciação, ela era usada quando as religiões que tinham suas divindades iriam fazer sacrifícios para acalmar a ira daquela divindade. Havia um Deus que estava irado com o mundo. Porque o Romano vai falar que a ira de Deus vem sobre toda a impiedade. Então havia um Deus que estava irado com a questão do pecado. Mas o seu Filho foi a paz. Ele foi o castigo que nos trouxe a paz. Ele nos reconciliou com Deus. Ele trouxe a paz. Ele derrubou o muro que havia de separação. Agora nós estamos em Cristo. Ele foi a propiciação pelos nossos pecados, irmãos. Ele. Se não fosse Ele, se não fosse a misericórdia de Deus, ninguém se salvaria. Ninguém, irmãos. Por isso que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele enviou o seu Filho, o seu único Filho, por amor de nós. Isso é um ato da sua soberania. Se nós formos tentar entender, irmãos, não vamos conseguir. Porque dependemos do Espírito. Porque isso é um mistério de Deus, irmãos.
As coisas espirituais são discernidas por meio do Espírito. Por isso que precisamos, sabe, estar diante do Senhor. Pedir que o Senhor nos dê esse espírito de sabedoria e de revelação. Amém. Para que compreendamos mais do Senhor. Para que mais dos seus mistérios, da sua obra, da sua vontade seja revelada para nós. O homem natural não tem como agradar ao Senhor, irmãos. Não tem como. Por isso que precisamos do Senhor. E do outro lado, ao calvinismo. Armínio, que acha que agora o homem ele tem atitudes, ele pode escolher ser salvo ou não. O homem agora ele pode escolher se ele vai ser salvo ou não, depende dele. E sabemos que não depende de nós, irmãos. Nós não queríamos o Senhor. Nós não queríamos. O seu amor nos constrangeu. Isaías fala que ele nos atraiu com laços de amor. Foi o amor do Senhor que nos atraiu a Ele mesmo. Se não fosse esse amor do Senhor, nós estaríamos ainda no nosso curso no mundo como estávamos. Seguindo o curso desse mundo, seguindo a potestade do ar que opera nos filhos da desobediência. Esse era o nosso destino, irmão. Esse era o caminho que trilhávamos. Mas graças a Deus que o Senhor mudou a nossa sorte. O Senhor veio ao nosso encontro. Ele mudou a nossa sorte, irmãos. Ele mudou a nossa sorte. Ele abriu os nossos olhos. E agora nós estamos aqui diante dele, servindo a ele. Por isso que, irmãos, precisamos compreender a questão da soberania de Deus na eleição. É um assunto tão distorcido durante os tempos. Não é que fomos eleitos para A ou para B. Nós fomos eleitos para Cristo. Amém. Efésios 1, vamos ler lá, Efésios 1. Isso é um texto bem claro. Efésios 1. Um 5. É isso aí, Eduardo. Eu vou ler o 4 e o 5. Ele fala assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos, sem máculas, perante ele em amor, nos predestinou para a filiação, por meio de Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Ele nos escolheu nele. Fomos predestinados para Cristo. Fomos eleitos para Cristo. É para isso que o Senhor nos elegeu. É para isso que o Senhor nos chamou. Para sermos conforme a imagem do seu Filho. Amém. Amém. É para isso que Ele nos chamou. Por isso que, quando olhamos para essa questão, nos derramamos diante do Senhor. Porque vemos a nossa incapacidade. Vemos a nossa insuficiência diante de um Deus tão poderoso. E aí entra o texto de Paulo. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria e do conhecimento de Deus. Ó, irmãos, quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Quem, irmãos? Estamos diante de um Deus tão grandioso, irmãos. Por isso que esse é um assunto que enche pelo menos meu coração de alegria. Amém. Porque nós vemos um Deus, sabe, tão grande, tão poderoso. E esse Deus veio ao nosso encontro quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Nos elegeu para Ele mesmo, irmãos. Nos fez propriedade exclusiva dEle. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Que o Senhor abra os nossos olhos. Que o Espírito, sabe, possa nos conduzir. Que possamos confiar no Senhor, irmãos. Como
aquela alegoria do irmão mais velho. Por mais que a gente não conheça o caminho, nós seguramos na mão do irmão mais velho e confiamos nele. Por mais que não entendamos hoje, irmãos, o Senhor é a nossa paz. Amém. Os mistérios de Deus, talvez nem todos vamos compreender, mas Ele é mais do que o suficiente para nós. Ele é mais do que o suficiente para nós, irmãos. Por isso que o Senhor possa nos ajudar a entrar nesses capítulos aqui, confiando no Senhor, segurando na mão do Espírito, que Ele possa nos conduzir, que Ele possa revelar para nós tudo aquilo que está no coração de Deus, para que possamos compreender, irmãos. Vamos voltar para o capítulo 9. Como eu falei, ao olharmos esses 3 capítulos aqui, nós temos esse pano de fundo, né? Esse capítulo 9, ele vai falar da eleição, da soberania de Deus na questão da eleição de Israel. O 9 o 10 da rejeição, o 11 da restauração. E aí quando a gente vê a questão histórica, esse 9, ele vai falar do passado, dos que diz respeito ao cumprimento de algumas profecias, algumas sentenças de Deus com relação ao seu povo, a Israel. O 10, ele vai falar do presente de Israel. E o 11, ele vai falar do futuro de Israel. Então é um mistério ainda Israel. Alguns irmãos acham que agora Israel acabou, que a Israel agora é a igreja, que agora a igreja é a nova Israel. Cuidado, não é isso que as escrituras falam. E nós vamos ver pelas escrituras. Porque há um mistério ainda, irmãos. Há um mistério. Tem algo oculto? Tem um mistério que dependemos do Senhor para ver. Amém. Dependemos da ajuda do Senhor. Porque se não for pelo Senhor, nós vamos começar ou achar que a igreja agora é judaizante, que temos que judaizar a igreja, porque agora nesse presente, como alguns fazem, né? Ou vamos achar que acabou Israel e agora é com a igreja. Que os israelitas são aqueles que são circuncidados de coração. Isso é uma verdade. Mas ainda há um mistério de Deus com o seu povo. Amém. E nós não podemos ignorar isso. Seu povo Israel. Seu povo Israel. Obrigado, Dudu. Não podemos ignorar isso, irmãos. Isso fica para o capítulo 11. Aqui eu só estou dando uma pincelada. Porque há um futuro para Israel. E Paulo, pelas escrituras, deixou isso bem claro. Graças a Deus. Porque senão agora nós poderíamos entender que a igreja agora é o judaizante, como alguns fazem, mas é Cristo e a igreja, mas também é um mistério. E se é um mistério, precisamos de revelação. Não tem como compreender os mistérios de Deus sem revelação com a mente natural. Com a mente natural nós vamos fazer uma bagunça. Vamos criar várias linhas de pensamento e trazer uma confusão. Por isso que precisamos do Espírito. Que o Senhor nos conduza. Vamos para Romanos 9, verso 1. Ele começa com algo bem significativo. Ele fala assim, digo a verdade em Cristo e não minto. A vida cristã é uma vida vivida na verdade. É uma vida vivida em Cristo. Cristo é a verdade de Deus. Amém. Não tem como, irmãos, viver essa vida sem Cristo. Ele é a verdade absoluta de Deus. Ele é a lente de Deus. Se queremos entender a mente de Deus, é através do seu Filho. Amém. O teu irmão que fala que Cristo é a lente de Deus. Se queremos ver Deus, é por meio de Cristo. Por isso que ele fala, em Cristo digo a verdade e não minto. Então ele está falando aqui que agora que todos esses assuntos que ele vai falar, de eleição, de rejeição, de restauração, é pela lente de Deus. Se não for pela lente de Deus, se não for pelo Espírito,
isso é um assunto confusivo, é um assunto que traz discórdia, confusão. Por isso que ele fala, em Cristo fala a verdade e não minto. Então ele está usando as Escrituras. Não é que ele tenha a verdade absoluta, mas as Escrituras, ela é a verdade absoluta de Deus. Por isso que essa vida ela é vivida na verdade, porque a verdade é uma pessoa. A verdade não é um pensamento que eu tenho de algo, mas é uma pessoa. E a pessoa de Cristo. Ele é a verdade. Por isso que é em Cristo, por isso digo a verdade em Cristo e não minto. Por isso que agora ele está falando, por isso que ele vai falar da questão essa questão de eleição, como ele falou em Efésios 4, Efésios 1, 4, ele fala por meio da verdade. Não por meio de uma linha de pensamento. As Escrituras é a nossa bússola, irmãos. Ela é a nossa bússola. Não tem como dar um passo se não for por meio das Escrituras, irmãos. Se a nossa vida não estiver pautada pelas Escrituras, não caminhamos na verdade. Caminhamos numa mentira. Porque a verdade de Deus está nas Escrituras. Porque elas testificam de mim. E Ele é a verdade. Então, se Ele é a verdade, ela testifica dele, as Escrituras é a verdade de Deus. Por isso que precisamos esquadrinhá-la, examiná-la. E aí ele fala, né? Digo a verdade e não minto. Testemunhando comigo mesmo no Espírito Santo e na minha consciência. Ó, irmãos. Testemunhando do Espírito Santo e na minha consciência. Paulo, quando ele está usando esse texto aqui, Paulo possivelmente ele também está se referindo, dando resposta a alguns irmãos, porque havia uma divisão na igreja de Coríntio também. Havia os judeus e os gentios. E quando Paulo começa a falar, principalmente esse assunto de eleição, os judeus estavam vendo pela ótica do judaísmo e o gentio estava vendo pela sua ótica. E Paulo está falando agora que a ótica que precisamos ver é pela ótica de Deus. Não é mais gentio, não é mais judeu, nem grego, como o texto que foi lido no domingo, nem cita, nem bárbaro. Agora é Cristo, tudo em todos. Essa é a lente que temos que ver todos os assuntos das Escrituras. É por meio de Cristo. Sem Cristo, irmão, entramos numa confusão, entramos num labirinto. Amém. Por isso que é por meio de Cristo. Não tem como ver por outra ótica, irmãos. É por meio de Cristo. Cristo é a ótica de Deus. Por isso que não é mais ponto de vista. Agora, como o Eduardo bem fala, agora não é questão de ser israelita ou de não ser israelita. Agora os israelitas são aqueles que realmente circuncidaram-se no coração. Então não é mais judeu, não é mais gentil, não é bárbaro, não é cita, não é livre, não é mais escravo, agora é Cristo. Tudo em todos. É crendo na obra redentora do seu Filho. É por meio dele, é nele. Não há mais separação de povos. É Cristo agora. Cristo em nós. É Cristo em nós. Não tem mais a ver com a questão de etnia. Mas agora é pela fé. É crendo na obra redentora. É crendo no que ele fez na cruz. É por meio de Cristo. Não tem outra ótica, irmão. Todo o centro do Evangelho, todo o centro, o Clécio falava que todo o centro do universo é Cristo. Amém. Cristo. Então ele é a ótica de Deus. Amém. Por isso que ele agora ele está deixando claro para os judeus que eles estão falando, ele está falando de uma transição, que agora havia aqueles que aguardavam o Messias, que o Messias veio e eles o rejeitaram, que são os judeus,
E tem os gentios, os gregos, que foram introduzidos nessa filiação. Então Paulo precisava deixar isso bem claro, que não é mais judeu e nem é gentil. Porque o gentil eles estavam achando que porque os judeus rejeitaram, agora a bola passou para a mão dele, vamos pensar assim, né? Agora chutaram a bola para o pé do gentil, já que os judeus rejeitaram, agora ataca a gente. Vocês estou conjecturando, tá, irmãos? Vocês perderam a chance de vocês. Agora está conosco. E os judeus falam, não, nós somos da descendência de Abraão, como ele falou no verso 4, 5, né? As promessas são nossas. Mas o Senhor veio para os seus e os seus o rejeitaram. Então agora Paulo está falando que agora, através dessa rejeição, através dessa rejeição veio o endurecimento na questão de Israel, mas agora o Senhor abriu para todos, tanto os israelitas como os gentios. A circuncisão é no coração. Não é mais um ato externo, como tinha, que o menino, numa certa idade, tinha que cortar o seu prepúsculo, e ali era o sinal da circuncisão. Agora não adianta nada se ele tiver a sua circuncisão externa e se no seu coração ele não tiver circuncidado, não tiver crido no Senhor. Não valeu de nada a sua circuncisão externa. Porque agora é por meio da fé. E Paulo está deixando isso claro para os irmãos. Porque havia muita divisão. Que a igreja de Romanos havia essa mistura de judeus e gentios. Então Paulo está num turbilhão de pensamentos. E ele está botando um plumo. Que agora não é nem para cá, é nem para cá. Cristo. Quem não tiver em Cristo, como Gabriel fala, já está condenado. Pode ser judeu, pode ser nascido da descendência de Jacó, de não sei quem. Se ele não crê, já está condenado. Mesma coisa o gentil. Quem não crê, já está condenado. Quem não crê na obra redentora, já está condenado. Não tem meio termo, irmãos. Não tem meio termo. E é isso que Paulo está falando aqui. Por isso que ele fala do testemunho no Espírito Santo. Agora Paulo começa a falar de um ponto, de um prisma muito elevado. De alguém que agora aprendeu a andar com o Senhor. Aprendeu a andar, a confiar no Senhor. Não é mais a sua mente. Mas ele fala assim, dando testemunho no Espírito Santo. Por isso que ele vai falar lá em Romanos 1 Coríntios 2, do homem espiritual. Esse homem espiritual é alguém que anda com o Senhor. Alguém que depende do Espírito. Vamos ler lá, 1 Coríntios 2, se eu não me engano. No versículo 1 de Romanos 9, ele vai falar que ele servia ao Senhor por meio do Espírito Santo. Então não temos como servir o Senhor se não for por meio do Espírito, irmãos. Amém. 1 Coríntios 2, estou a ver o texto, acho que é o 14. Mas deixa eu ver. Acho que é o 12, né? Acho que o 12... É isso mesmo. O 12... 2:12. Alguém quer ler? Em voz alta? Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Amém. Pode continuar o 13, Quinha, por favor. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito Santo, conferindo coisas espirituais como espirituais. Amém. Então, ele está falando aqui que nós não recebemos o Espírito do mundo, mas recebemos o Espírito de Deus.
Aí o 12 ele vai falar, não em sabedoria humana, mas ensinando o Espírito, ensinando pelo Espírito, interpretando coisas espirituais com palavras espirituais. Conferindo, muito bom. Por isso que é por meio do Espírito, irmão. Se não for por meio do Espírito, não vamos conhecer o Senhor. O homem almático, como ele vai falar aqui depois, não discerne nada, porque a mente do Senhor está oculta para ele. Por isso, pode ler? Então vou ler o 14. Bem, mas o homem almático não aceita as coisas do Espírito, porque eles são loucuras, e não é capaz de entendê-las, porque são discernidas espiritualmente. Então Paulo, quando Paulo começa a falar que ele estava falando por meio do Espírito, ele está dando testemunho de que é por meio do Senhor. Não tem como servir o Senhor se não for por meio do Espírito, irmão. Não tem como discernir as coisas espirituais se não for por meio do Espírito. As coisas espirituais, se não for discernida pelo Espírito, ela é loucura. Nós vamos olhar e vai falar, isso está maluco. Porque nossos olhos estão nas coisas carnais. Por isso que as coisas espirituais são olhadas da ótica de Deus. Não da nossa ótica. Não do nosso ponto de vista. O homem almático, esse homem almático é aquele que vive uma vida da alma. É loucura as coisas espirituais. Por isso que no 9, Paulo fala que no meu espírito, no Espírito Santo, porque ele vivia uma vida de comunhão. Ele vivia uma vida diante do Senhor. Porque quando a gente vê a história da conversão de Paulo, é algo extraordinário, irmãos. Nós tínhamos um homem que perseguia Cristo. Ele perseguia Cristo porque ele queria achar o seu corpo. Porque naquela época havia rumores que o corpo de Cristo tinha sido roubado do seu túmulo. Algumas histórias falam isso. Então a igreja era perseguida porque eles queriam achar o corpo de Cristo. Então Paulo perseguia a Cristo como um defunto. E ele o encontrou como Senhor. Quando ele cai no caminho de Damasco e fala, Senhor. Então ele agora viu que aquele Cristo que havia sido morto, ele é Senhor. Quem és tu, Senhor? Ele perseguia os irmãos como uma religião, achando que era uma seita. E quando ele viu que aqueles irmãos que ele perseguia eram o corpo de Cristo. Ó, irmãos, aquele que queria ser a lança do judaísmo, para de alguma forma exterminar com o cristianismo, ele se tornou o pior dos pecadores. Ele viu o Senhor, irmãos. Ele viu o Senhor. E a visão do Senhor mudou toda a sua vida. A visão, a grandiosa visão do Senhor mudou toda a sua vida. Por isso que ele fala, em Atos, fala, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Ele viu o Senhor, irmãos. Ele viu o Senhor. Ele ficou só vendo o Senhor que tem essa mudança radical de vida. Ele saiu da religião para Cristo. Aquele que era um dos maiores religiosos da sua época. Ao ponto dele chegar ao rei e o rei dar uma carta para ele. Ele era conceituado na religião. Religioso ao extremo. Agora ele vê a Cristo. E quando ele vê a Cristo, tudo muda. Paulo fala que considerou tudo por esterco.
Só uma visão de Cristo que muda radicalmente a nossa vida. Se não tivermos uma visão clara do Senhor, ainda ficaremos presos na nossa vida. Ainda ficaremos acorrentados a algumas prisões que nos aprisionam ainda fincado nessa terra. Como Edson fala, o ver governa. Talvez ainda não sejamos governados completamente pelo Senhor, porque a visão que temos dele é como aquele que viu o Senhor como tronco de árvores. O Senhor precisa jorrar luz para que vejamos cada vez mais claro. E quando vimos o Senhor assim como Ele é, então seguiremos onde quer que Ele vá, irmãos. Talvez ainda sigamos os nossos caminhos, porque a visão que temos do Senhor é uma visão turva. Então não há essa mudança, essa metanoia que o Evangelho traz. Por isso que Paulo ele vai falar que ele quer uma vida no Espírito. Alguns falam o discípulo radical, né? Que foi uma mudança radical. Ele saiu da religião para Cristo. Ele abandonou o judaísmo, obrigado, e foi para Cristo. São dois polos extremos. Ele abandonou tudo pelo Senhor. Ele abriu mão de tudo, da sua vida, da sua liberdade, da sua alegria, pelo Senhor. A visão do Senhor foi maior do que tudo para ele. A visão que ele teve do Senhor foi maior do que tudo. Por isso que Paulo fala, né? O Deus que ele servia no Espírito, Romanos 1:9. Quer ler, Eduardo? Pode ler. Só fala um pouco alto aí. Pode ler Gálatas, você lê. Eu li Gálatas. 1:10, 1:13, Pedro. Tanto que você está falando de Paulo. Gálatas. 1:13. Gálatas 1:13. Esse extremo da religião vai falar. Pode ler? Pode? Pois ouviste falar da minha conduta anteriormente no judaísmo, como eu perseguia incessantemente a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, ultrapassava muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Vai no 15? Amém. Extremamente zeloso das tradições. Ele abriu mão de tudo pelo Senhor, irmão. A visão que ele teve do Senhor foi maior do que as tradições de seus pais. Foi maior do que tudo o que ele tinha aprendido de judaísmo. Foi maior do que do judaísmo. Tem a palavra na minha mente, mas eu não consigo. Vem uma coisa, eu falo outra. A visão que ele teve do Senhor mudou a sua vida. Amém. Mudou, ele abriu mão de tudo pelo Senhor. Nada foi mais importante do que o Senhor. A sua alegria, a glória que ele tinha na sociedade, ele abriu mão de tudo e passou a ser perseguido pelo Evangelho. Aquele que era talvez idolatrado naquela sociedade pela sua conduta, pela sua religião, pelo seu conhecimento, passou a ser odiado. Passou a ser perseguido por causa do Evangelho. Por causa do Evangelho que ele começou a perseguir lá atrás. De perseguidor a perseguido, o Senhor mudou. Que o Senhor mude, que tenhamos uma visão clara do Senhor, irmãos. Que o Senhor ganhe o nosso coração. Que o Senhor abra os nossos olhos espirituais para que vejamos o Senhor. E a visão da sua glória muda toda a nossa vida. Não temos como mais viver como vivíamos antes. Porque essa visão muda. Essa visão nos arrebata.
a seguir o Senhor. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Que o Senhor ganhe o nosso coração para Ele. Que o Senhor, sabe, como se a nossa visão do Senhor é daquela visão como aquele homem que viu o Senhor como tronco de árvores. Que o Senhor jorre mais luz para que vejamos Ele como Ele é. Amém. E a visão da sua glória muda toda a nossa vida, irmãos. Não temos como mais ser a mesma pessoa depois de vermos o Senhor. Não tem como. Talvez ainda temos a liberdade que temos porque a visão que temos do Senhor é uma visão muito turva. Mas à medida que a luz vai jorrando e que nós vamos vendo o Senhor como Ele é, ó, irmãos, essa mudança. Amém. Vamos voltar para Romanos 9. Romanos 9, 2. E tenho grande tristeza e incessante dor no meu coração. Amém. Antes do 2 eu vou falar essa questão de uma boa consciência. Que Paulo está falando aqui, aí na minha consciência. Ó, irmãos, é impossível entender as coisas de Deus, como eu falei, na mente carnal. Precisamos de uma boa consciência, irmãos. Uma boa consciência é uma consciência que aceita as sentenças do Senhor. Uma boa consciência não está tão somente relacionado a práticas pecaminosas. Uma boa consciência também está relacionada a entendermos as sentenças do Senhor para nós. Aquilo que o Senhor quer, que abrimos mão. Às vezes o Senhor está requerendo de nós uma consagração, uma entrega. Abrir mão de algumas coisas. E nós nos vemos lutando com o Senhor. Não contra o Senhor. Não é como, é contra. E isso é uma má consciência, irmãos. Porque estamos cauterizando a nossa consciência. Estamos cauterizando a nossa consciência. Não estamos dando ouvido à voz do Senhor. Gerson, já tem um assunto do Gerson que são, se eu não me engano, os 8 níveis de consciência. Depois que os irmãos puderem ver, irmãos, os irmãos ouçam. Ele fala dos 8 níveis de consciência. Isso é muito interessante. Essa questão de uma boa consciência, que não é tão somente tá relacionada ao pecado, que às vezes a gente classifica uma boa consciência com quem vive uma vida de pecado, mas uma boa consciência também é aquela consciência que aceita as sentenças de Deus. Que abre mão daquilo que o Senhor está pedindo para abrir mão. Porque às vezes nós vituperamos a nossa consciência. O Senhor tem requerido de nós uma consagração, uma entrega, um serviço. E nós não abrimos mão. Por causa da nossa liberdade, da nossa alegria, do nosso desfrute. E aí, o próximo estágio que o Gerson fala, ele fala de uma mente, de uma consciência cauterizada. Porque agora nós não aceitamos a sentença de Deus e o Senhor vai continuar falando, mas vai chegar um ponto que essa consciência cauterizada é como aquela consciência no original, é como uma pedra de cimento que endureceu. Não se escreve mais nada nela. Você não faz mais nada. Endureceu. Enrijeceu. Isso é uma mente cauterizada. Você não aceita mais a voz de Deus. O Senhor não consegue mais imprimir as suas leis na nossa mente. Porque a nossa mente está posta nas coisas que não são de Deus. De tanto o Senhor falar e a gente negar a voz de Deus, nós rejeitarmos o Senhor, a nossa mente vai ficando uma mente endurecida. Por isso que Deus fala, se hoje Se hoje ouvirdes.
o Senhor tem chamado a gente para perto. O Senhor tem requerido uma vida de entrega, de consagração. Alguns o Senhor requer uma coisa, outros Ele requer outra. Cada um de nós sabemos onde o Senhor quer trabalhar conosco. Cada um de nós, eu não preciso ficar pontuando aqui, porque cada um de nós há um trabalho do Senhor. E à medida que nos aproximando do Senhor, Ele vai requerendo algo de nós. E à medida que Ele vai requerendo, nós podemos aceitar as suas sentenças ou fazer como aquele jovem rico que virou as costas para o Senhor. E aí ficamos com a mente endurecida. O último estágio é uma mente corrompida. E aí, irmãos, é um estágio lastimável. Porque a mente corrompida, além de você não ouvir mais o Senhor, nem o próprio Espírito pode falar mais. E aí, quando chega esse ponto, quando Paulo vai falar de mente corrompida, ele vai relacionar a uma mente ligada a demônios. Porque o Senhor não fala mais, o Espírito já foi apagado. O Espírito já foi apagado, o Senhor não pode falar. A voz do Senhor não é a voz mais ouvida, não é a voz mais aceita. Porque corrompemos a nossa mente. Esse corromper, quando você pega um HD, vou dar um exemplo aqui de um celular. Ele tem toda uma informação ali. Se corromper o sistema, não serve para mais nada. Você tem que resetar tudo. Corrompeu o sistema, acabou. Você não consegue fazer mais nada com o celular. Acabou a placa. Você tem que botar um novo sistema. Sendo que o Senhor, Ele vai corromper, irmãos. Essa é a mente corrompida. Então a mente corrompida é uma mente que não é mais guiada. O Senhor não pode mais falar. De tanto o Senhor falar e nós endurecermos o nosso coração, de tanto o Senhor querer se aproximar e nós rejeitarmos o Senhor, a voz do Senhor não é mais ouvida. Nós entristecemos o Espírito e de tanto o Senhor falar e esse Espírito se entristecer, chega uma hora que apagamos. Apagamos. Porque não queremos abrir mão, irmãos. Não queremos abrir mão da nossa liberdade, da nossa alegria, do nosso prazer. Não queremos abrir mão. E aí ficamos presos naquilo. E aí o Senhor não pode mais falar com... Irmão, isso é muito sério. Isso é muito sério. Porque uma mente corrompida é uma mente que é guiada pelos demônios, por Satanás. Quando Paulo vai falar, vê só na Escritura, quando Paulo relaciona mente corrompida, ele vai relacionar a demônios. Quando ele fala de uma boa consciência, ele está falando de uma mente no Espírito. São dois extremos. Uma boa consciência é uma mente no Espírito. Por isso que Paulo fala aqui no Espírito e depois ele fala na minha consciência. É uma boa consciência. Agora, quando não temos uma boa consciência, irmãos, nós vamos improvisar. O Senhor não fala mais conosco. Podemos louvar, podemos cantar, podemos estar até num local de reunião, que tudo muito bem, irmãos. Mas o Espírito está apagado, porque as sentenças do Senhor são rejeitadas por nós. O Senhor não pode mais falar conosco, porque rejeitamos a voz do Senhor. Como o Eduardo bem falou, por isso Deus fala, se hoje ouvires a voz de Deus, não endureçai os vossos corações. O Senhor tem nos chamado para perto dele, irmãos. E à medida que nos aproximamos do Senhor, o Senhor vai requerendo algo de nós. Amém. O Senhor vai requerendo algo de nós. Se entendermos a soberania de Deus, vamos entender que nada é maior do que o Senhor. Nada é melhor do que o Senhor. Nada. Por isso que, como ele fala em Coríntios, o espírito que temos não é o espírito do mundo. Não temos o espírito do mundo mais, irmãos. Não temos. Então nada é maior que o Senhor. Nada.
Gerson, ouvindo os textos, ouvindo o Gerson tem uma ilustração interessante. Gerson Lima, ele fala que ele conheceu uma missionária e ela fazia obra na Coreia. E aí na Coreia tinha um grupo de irmãos que eles reuniam em cidades subterrâneas e eram escondidos. Em um determinado momento o governo comunista os achou e aí foi lá na cidade e capturou todo mundo. Idoso, criança. E aí levaram-os para uma praça pública. E aí falaram para essa missionária contando, né, para o Gerson que... Ariadna, obrigada, Gabriel. E aí falou que se eles negassem o Senhor, eles seriam livres. Mas antes disso, eles pegaram os filhos e falaram para os pais: se vocês negarem o Senhor, vocês e seus filhos são livres. Se vocês não negarem o Senhor, nós vamos matar os seus filhos. E aí a irmã fala que os pais foram para perto dos filhos e falaram: filhos, estamos indo para casa. Estamos indo para o nosso Pai. Daqui um pouco estaremos juntos, louvando o nosso Senhor, louvando o nosso Pai Celestial. Por esse momento nós vamos ficar com o Senhor, mas daqui a pouco nos vemos. Irmão, nada pode ser maior para nós do que o Senhor. A nossa liberdade, a nossa alegria. Se a nossa alegria é maior do que o Senhor, irmãos, a nossa visão com o Senhor é uma visão muito turva. É uma visão de Deus muito pequeno. Se a nossa alegria nessa terra ainda é maior do que estar diante do nosso Senhor, irmãos. Às vezes nós falamos muito do tempo do fim, que vão pedir a nossa razão da nossa fé, se vamos negar. Às vezes nós já estamos negando o Senhor aqui hoje, irmãos. Às vezes nós negamos o Senhor aqui hoje. Quando o Senhor nos chama para perto, nos pede consagração, santidade, uma vida de entrega, uma vida de serviço, e nós abrimos mão disso tudo por prazeres, por coisas dessa terra que não vai ter peso nenhum. Às vezes fazemos igual, vou usar aqui o exemplo de... Foi Jacó, não. Qual foi que trocou por sopa de lentilha? Isaú. O Senhor tem nos chamado para perto. Qual é a visão que nós temos do Senhor, irmãos? Qual é a visão que temos do Senhor? O Senhor abre os nossos olhos. Vamos avançar, que eu já tô aqui já bem avançado. Mais 10 minutinhos eu finalizo, irmãos. E aí ele fala assim, vamos pro 9. Agora o 2, Eduardo. Agora é o 2. Ele fala assim, tenho grande tristeza e incessante dor no meu coração. Irmãos, não temos como ficar, irmãos, indiferentes a todos aqueles que estão perdidos, irmãos. Se o evangelho que servimos, se o Deus que servimos nos deixa anestesiado com a dor dos perdidos, o Deus que servimos é um Deus da nossa mente. Que ele fala assim, eu tenho grande tristeza e incessante dor no meu coração. Irmãos, ele vai falar depois dos seus irmãos. Às vezes vemos os nossos familiares se perdendo, sabe? Caminhando para a condenação eterna. Irmãos, o inferno é algo muito sério, irmãos. Como é que nós vamos falar que amamos uma pessoa? Como é que eu falo que eu amo o irmão de carne e vejo o meu irmão de carne andando numa vida que vai levar ele para o inferno, para uma condenação eterna, e ainda assim eu fico anestesiado a isso tudo? Como é que eu vejo uma mãe, um pai, um tio, uma tia, um parente próximo
Isso não gera dor na gente. Isso não gera, sabe, um sentimento de clamar ao Senhor pelos nossos parentes. Vivemos um evangelho muito para nós. O evangelho ainda é muito nosso. Isso não gera dor na gente. Ficamos anestesiados a isso tudo. Se o Senhor quiser salvar, o Senhor vai salvar. Talvez essa seja o nosso pensamento. Se Ele também não quiser, Ele não vai salvar. Mas o sentimento não é esse, irmão. Paulo chega a usar a expressão de ser considerado anátema. Anátema é ser lançado no inferno para salvar os seus irmãos. Embora isso é impossível. Mas o seu coração ardia de tanta dor de ver seus irmãos, seus compatriotas rejeitando o Senhor e caminhando para uma condenação eterna, que ele chegou ao ponto de querer trocar. Se fosse possível salvá-los, ele trocaria a alegria da sua salvação para salvar os que estavam perdidos da sua casa, os seus parentes, os seus compatriotas. E às vezes nós ficamos anestesiados. Porque talvez o evangelho que vemos ainda é um evangelho muito pequeno. O Deus que amou o mundo de tal maneira e deu seu Filho ainda é um Deus que a gente vê muito pequeno. E esse amor não consegue também contagiar o nosso coração. Ficamos anestesiados. Ficamos, sabe? É normal. É normal eu olhar para o lado assim, eu estou dando um exemplo, ver meu tio, ou primo, ou irmão, caminhando para o inferno. Irmão, o inferno é muito sério. Os irmãos sabem o que é inferno? Os irmãos sabem, não sabem? Você já pensou o teu pai, a sua mãe, o seu irmão, seu sobrinho, está indo para o inferno a passos largos e nós estamos vivendo a nossa vida como se isso fosse normal. Isso não muda em nada. Nós não conseguimos fazer uma oração para que o Senhor os alcance. Para que a misericórdia do Senhor, como foi estendida a nós, seja também estendida a eles. Ficamos anestesiados a tudo isso. Isso não gera uma dor como aquele gemido do Espírito. Nós não gememos pelos nossos. É como se nós já tivéssemos a nossa salvação agora, cada um que busque a sua. Mas quando caminhamos com o Senhor, irmãos, por isso que Paulo fala, é o mesmo sentimento que houve em Cristo. É o mesmo sentimento. Se você olhar o sentimento de Paulo, ele desejou ser anátema, ir ao inferno. Outro sentimento parecido foi de Moisés, quando falou para o Senhor: Senhor, se o Senhor for matar esse povo, que o Senhor me risque do livro da vida. É o mesmo sentimento de Paulo, mesmo sentimento de Moisés, lá atrás, quando houve o incidente de bezerro de ouro, e o Senhor queria acabar com Israel. Mas Moisés entrou e falou: Senhor, se o Senhor for fazer isso com esse povo, que o Senhor me risque do livro da vida. Ele abriu mão da sua liberdade, ele abriu mão da sua vida, ele abriu mão da sua alegria. O mesmo sentimento que houve em Cristo. Ele abriu mão de estar com Deus, com o Pai na eternidade, vestiu a forma de servo, como Redentor. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Que o Senhor abra os nossos olhos. Que a visão do Senhor seja uma visão muito clara para nós. E que essa visão do Senhor, sabe, constranja o nosso coração. Por isso, quando a gente fala de pregar o Evangelho, não é porque a gente é evangelista, né? É porque a gente vê a necessidade de tirar as pessoas do império das trevas e trazer para o reino do Filho do seu amor. A gente vê a necessidade, a gente vê essa carência que é de anunciar a Cristo, as boas novas,
Nós não sabemos quem vai crer, quem vai receber ou não, mas anunciamos. Porque arde no nosso coração o desejo de tirar as pessoas da mão das trevas. Sabemos que é o Senhor que vai tirar, que é o Senhor que liberta. Mas o Senhor conta conosco, irmãos. Por isso que não é uma questão de ser evangelista e de não ser evangelista. É uma questão de você se colocar num local, numa condição de compaixão, de redenção. O Senhor fala, Senhor, assim como o Senhor mudou a minha sorte, mude também de outros. Eu não quero estar conformado só com a salvação para mim. Que às vezes entramos numa conformidade. Se estamos salvos, tá bom. Que o Senhor ganhe o nosso coração, irmãos. Que essa questão da soberania de Deus na salvação fique cada vez mais clara no nosso coração. Não ao ponto de pegarmos isso como uma bandeira, mas ao ponto de pegarmos isso e anunciarmos, encher o nosso coração de compaixão pelos perdidos. Encher o nosso coração, sabe, de súplica por aqueles que ainda hão de crer no teu nome, no nome do Senhor. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor abra os nossos olhos, irmãos. Que o Senhor abra os nossos olhos espirituais para que vejamos Ele mesmo. Ele mesmo. Por isso que o 4, 5 ele vai falar de Israel, vai falar quem é Israel, né? Que eles eram herdeiros, eles eram as promessas, eles eram o culto, eles eram a glória. As leis, os patriarcas, do quais, segundo a carne, descendente de Cristo, qual agora é sobre todos. Deus bendito para todos sempre. Amém. Ele é o Deus bendito. Agora é Cristo, tudo em todos. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Na próxima falamos mais dos outros versos. Esses versos aqui são muito importantes para a gente dar o ponto de arranque, para compreendermos um pouco mais do capítulo e dos outros capítulos seguintes. Que o Senhor nos ajude. Quando os irmãos forem ler em casa, é bom ler em casa esses textos, mas tenha sempre em mente essa questão da eleição, da soberania de Deus na salvação, que é o 9. Aí agora da rejeição de Israel, que é o 10. E agora da restauração de Israel, que é o 11. Se os irmãos pegarem esses 3 capítulos e lerem com esse pano de fundo, a sua compreensão vai ser bem mais clara do que você ler eles separado. Eles são o mesmo assunto. Eles são assuntos ligados, né? Amém, irmãos.